Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dar sequência aos nossos exercícios prévios que não contém na apostila, mas que valem a pena reforçar alguns conceitos, principalmente no que se trata sobre circunferências e círculos. Vimos na aula anterior a diferença entre círculo e circunferência. O círculo é uma medida de área, ela é a parte preenchida de objetos circulares, enquanto que a circunferência é sua borda. Então vamos lá. Som tá ok, maravilha. O exercício 3. Determine a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Use π,3,14, Determine a medida do raio de uma praça circular, ok. Então assim, independente do problema que a gente esteja tratando, é importante a gente retirar os dados do problema. Determine a medida do raio. Então aqui está pedindo o valor do raio da circunferência, certo? Ok? Determine a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros, ou seja, o comprimento total dela 9.420 metros. Então o raio vai ser dado em metros. Se aqui é metros, o raio será dado em metros também. E falou para usar o π 3,14, Perfeito. Bom, mas olha só, a nossa expressão é comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio. Ok? Essa é a nossa expressão de circunferência. Então o que nós vamos fazer? Vamos substituir as informações que a gente tem. O comprimento total da praça é 9.420 metros. É 2π, π pediu para usar 3,14 e pediu justamente o valor do raio, que é justamente a variável que a gente vai encontrar. Ok? Então olha só o que a gente pode fazer. Já pode multiplicar 2 vezes 3,14. Vai dar 6,28, 6,28. Então 6,28 vezes R é igual a 9.420. Então para ficar mais fácil, 6,28 raio igual a 9.420. Só invertemos os lados da igualdade, Muito bem. Pronto. Então o que acontece aqui? Esse 6,28 ele está multiplicando R, Então o que vai acontecer aqui? Esse 6,28 vai passar dividindo. Esse é o valor do raio. Vai ser o comprimento dividido por 2π. Tem duas calculadoras, 9.420 dividido por 6,28. 1.500 metros. metros tem o raio da praça. Tudo bem? Muito bem. Opa.
O exercício 4 é uma pista de atletismo, tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinado nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Se ele quer correr 10 km diariamente, ok. Então vamos lá. Vamos tirar os dados do problema. Tem diâmetro 80 metros. Olha só, se o diâmetro tem 80 metros, o raio é a sua metade, né? Ou seja, 40 metros. Informação adicional, né? O raio tem 40 metros. Ok. Um atleta treinando essa pista deseja correr. Então eu vou colocar assim, que a distância que ele quer correr diariamente é igual a 10 quilômetros. Ok? Ele quer saber o número de voltas que ele precisa dar nessa pista. Ok? Primeiro, a gente não tem a seguinte informação, o comprimento dessa pista, né? A gente precisa calcular. Para daí encontrar quantas voltas ele precisa completar até chegar nos 10 km. Tá bom? Não falou, mas o pi vamos usar 3,14 também, tá? Aproximado. Né? Forma aproximada, sempre quando não falar, usa 3,14. Tá bom? Então olha só, dá para fazer de duas formas isso aqui. O comprimento que a gente usou na expressão anterior foi 2πr. Mas, com base no nosso estudo da aula anterior, a gente pode usar que o comprimento é igual a quem? Diâmetro vezes π. Olha só, faz sentido, né? Porque é 2 vezes o raio, 2 vezes 40 vai dar a medida do diâmetro. Ok? Então, C igual a diâmetro vezes π. Certo? Muito bem. Podemos usar qualquer uma das duas. Vamos usar essa do diâmetro, já que o exercício deu diâmetro. É 80 vezes 3,14. Pronto, encontramos o valor do comprimento da pista. Ou seja, esse comprimento é uma volta. Pode trazer, prof. Tô gravando a aula aqui. Uhum. Põe. Aí sim. Então nós temos 80 vezes 3,14. 251,2, né? O que? Metros, né? Porque a medida do diâmetro é dada em metro. Se usássemos o raio 40 também estaria em metros, né? Tudo bem. Vou diminuir um pouquinho aqui. Aí tá bom, né? Maravilha. Testando as musiquinhas novas hoje também, né? Comprimento que é justamente de uma volta, ou seja, uma volta tem 251,2 metros, ou seja, x voltas terão que ter os 10 quilômetros, ou seja, os 10.000 metros. Eu quero descobrir justamente quantas voltas gera isso, né?
Então a gente pode fazer de duas formas. A gente pode dividir esses 10 mil metros, os 10 quilômetros, pela quantidade de uma volta, a gente determina o número de voltas. Então olha só. Voltas igual a distância total dividido pelo comprimento da circunferência, né? 10 mil metros dividido por 251,2. Ou seja, pronto, agora cabe aqui embaixo, né? Perfeito. O número de voltas é 10.000 dividido por 251,2. 39,8. Ou seja, ele precisa de 40 voltas. 40 voltas nessa pista de 80 metros de diâmetro. Ok? Então essa é a... Verdade. Essa é a... número de voltas que ele precisa para completar 10 km por dia, né? Número de voltas completas, vamos dizer assim, né? Porque olha só, a gente pode fazer a prova real. Pega o π, multiplica por 80. É o comprimento de uma volta. Multiplicando por 40 voltas, 10.048 metros a distância. Certo? Então ele precisa, no mínimo, dessas 40 voltas, né? Esqueci de grifar, né? Muito bem, e vamos ao número 5. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno? Interessante. O nosso entendimento diz o seguinte, né? 3 horas (6 metros de raio, né? Então quer dizer o seguinte, se ele quer 12 metros de raio, uma área circular de 12 metros de raio, teoricamente seriam 6 horas, né? Será que a gente pode fazer essa afirmação? Será? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que relacionar esse tempo de 3 horas à área desse terreno circular. Tá. 3 horas, 6 metros, né? Ok. Então a gente vai calcular a área, é π r ao quadrado. Ok? R ao quadrado. Π vamos usar 3,14. E o raio, usar 6 metros. Ok? Então primeiro que a gente faz, eleva ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, aí multiplica com 3,14. Ok? Vamos lá. Calculador fechei? Agora fechei, né? Então, ó, primeiro passo, 6 ao quadrado, 36, vezes 3,14. Essa é a área. 113,04 o que? Metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque a distância do raio está em metros. E a área, ó, tá vendo que tá raio ao quadrado? Raio vezes raio. Ok?
ok? 6 vezes 6, 36. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Se fosse um quadrado de lado 6, que é 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Ok? Tá nessa câmera mesmo. Tudo bem? Ok, então 113,04 metros quadrados. Perfeito? Perfeito. Essa é a área que levou justamente as 3 horas, né? Para ser limpada, né? Certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área. Para 12 metros quadrados. E comparar. Certo? E comparar. Ok. Porque assim, quando a gente fala de área, a gente não pode relacionar a área a um lado ou ao raio de uma figura. Certo? Então vamos lá. A área aqui. O raio é 12. Pi, vamos usar o mesmo 3,14. Nem precisava usar pi na verdade, poderia só deixar pi mesmo, mas vamos treinar, né? Então olha só, agora ó, 12 ao quadrado é 144, vou deixar aqui já. Cento e quarenta e quatro, ok. Ó, 12 ao quadrado, 144, vezes 3,14, a área é 452,16. Então vejamos, olha bem. A gente precisa calcular quantas horas demora para limpar uma área de 452,16 metros quadrados em comparação com a informação dada pelo exercício. Então aqui a gente vai fazer uma regra de 3, ó. Vou até inserir uma tabela. Ó. Área em metros quadrados. E aqui o tempo em horas que custa a ser limpo essa área, né? Tudo bem. Então vejamos, ó. Uma área de 113,04 demora 3 horas. Porque ó, o raio dessa área circular é 6 metros. E gerou uma área de 113,04 metros quadrados. A área gerada por uma área circular de raio 12 gerou 452,16 metros quadrados. Então o tempo vai ser x. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Multiplicação cruzada. Tá? Ó. 113,04x igual 452,16 vezes 3,
Ok? Sendo assim, primeiro a gente multiplica essa expressão do lado direito da equação. (452,16 vezes 3) 1.356,48, né? E agora? Esse 113,04, ele está multiplicando, ele vai dividindo, né? Certo? Então, o número de horas que vai demorar para limpar esse terreno de 12 metros de raio dessa área circular será... Basta fazer o que? Pegar essa distância e dividir por 113,04. Dará exatamente 12 horas. Certo? E não 6, como a gente imaginou. Porque ó, o pensamento é o seguinte, né? Se 3 horas ele faz um terreno de 6 metros de raio, ele demoraria 6 horas para 12 metros, né? Mas a gente viu que são 12 horas. Porque não está diretamente ligado ao raio essa proporção, e sim a área. Ou seja, o que aconteceu aqui? Quadriplicou, certo? Dobrou o raio, mas quadriplicou o tempo. Faz sentido, porque quando fez vezes 2, esse 2 está elevado ao quadrado. Esse raio está elevado ao quadrado. Então faz sentido a área ser 4 vezes maior. E de fato é. Quando a gente pega, olha só. A área formada pelo terreno de 12 metros de raio, 452,16. E dividir por 113,04, que é o primeiro terreno, de 6 metros de raio, tem exatamente 4, ou seja, a área 4 vezes maior. Então o tempo vai ser 4 vezes maior também. Se ele demorou 3 horas para um terreno de raio 6, ele vai demorar para um terreno de 452,16 metros quadrados, vai demorar 12 horas. Tudo bem? Então é isto. Essa foi mais uma aula da nossa introdução à apostila do 6º bimestre, né? Muito bem. Então o que veremos na próxima aula? Veremos conceitos de fato da apostila. Agora a gente está familiarizado com a diferença de círculo e circunferência. Agora que a gente conhece que o comprimento é uma medida de unidade, é uma unidade medida, e a área é uma unidade de superfície, né? É um preenchimento, né? Então a gente já viu essa diferença, que é nada mais justo para o nosso estudo que vem adiante. Sem mais para o momento, até a próxima. Valeu!